Boa tarde a todos. É sempre bom estar aqui na casa de meu Erasto. Melhor ainda, nessas tardes de quarta, onde junto com a equipe espiritual que coordena os trabalhos da nossa casa, nós buscamos a pureza e a simplicidade do ensino de Jesus. E é Ele que nós rogamos que envolva o coração de cada um de nós, para fazermos juntos essa reflexão. O tema escolhido para essa tarde, como nos falou a nossa irmã, é provas e expiações, processos educativos. Nós que fomos abençoados pela luz da doutrina espírita, aprendemos que as provas e expiações são processos educativos. Mas aí surge a questão: por que nós precisamos passar por esses processos educativos? Porque Deus nos concedeu o livre-arbítrio. E como somos espíritos imperfeitos ainda, cometemos erros. Fizemos escolhas erradas. E quando fizemos escolhas erradas, são necessários esses processos educativos. Mas aqui tem um aspecto muito importante e que precisa ser considerado. É que todas as vezes que nós tomamos as boas resoluções, os espíritos encarregados da nossa orientação espiritual vêm em nosso auxílio. Então, nós nunca estamos sós. Primeiro, porque Deus está presente sempre dentro de nós. Santo Agostinho nos ensina que Deus está mais dentro de nós do que fora. Ele olha para nós através dos nossos olhos, acompanha tudo em nossa vida. E como Deus está dentro de todos nós, Ele também olha para os outros pelos nossos olhos e olha para nós através dos olhos dos outros. Então, meus irmãos, não vai ser fácil. Mas Deus está presente, sempre dentro de nós. E segundo, porque Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, colocou um anjo a guiar os nossos passos, que é o nosso anjo da guarda. Mas ele é o chefe da falange. Tem os anjos guardiões da nossa família, espíritos familiares, espíritos amigos, espíritos afins, simpáticos. Todos eles torcem para que nós façamos as boas escolhas. Eles se entristecem quando nos desviamos do caminho, mas se rejubilam quando acertamos o passo. Isso é muito importante para a nossa reflexão de hoje. Nós temos isso em mente. Mas vamos lá. O que nós entendemos por provas e expiações? Qual a diferença entre provação e expiação? Uma pergunta interessante, né? Quem de nós já não se deparou com essa questão? Qual a diferença entre provação e expiação? O Espírito Emmanuel, em sua obra, O Consolador, nos esclarece que a provação é a luta que ensina o discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação moral. E a expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Palavras duras de Emmanuel, né? Mas Emmanuel está se utilizando da palavra crime aqui no sentido do desrespeito à lei de Deus. Da mesma forma, quando desrespeitamos a lei da sociedade na qual nós estamos inseridos, nós estamos cometendo um crime contra essa sociedade, contra a justiça humana. E quando desrespeitamos as leis de Deus, nós estamos cometendo um crime contra a justiça divina. É nesse sentido que ele fala. Segundo o livro Estude e Viva, as provas são lições retardadas do caminho que nós mesmos acumulamos, através de erros impensados ou conscientes, em transatas reencarnações, que ora somos compelidos a rememorar, a reaprender. O que ele está dizendo com isso? Obras inacabadas. Como assim, Toninho? Tudo aquilo que nós nos comprometemos em fazer e não fizemos, mas também
aquilo que nós fizemos mal feito. Nós vamos ter que fazer novamente. Vamos ter que refazer. Exemplo. Vamos imaginar que na nossa jornada evolutiva conhecemos alguém. Desenvolvemos um relacionamento com esse alguém. Essa pessoa passou a confiar em nós, passou a nos amar. Passado algum tempo, nós traímos essa pessoa. Magoamos essa pessoa profundamente. E aí houve um rompimento. Aqui está uma obra inacabada. Vai chegar um momento em nossa jornada evolutiva que essa obra inacabada vai bater na nossa porta. Por quê? Porque Deus é vingativo? Porque Deus é mau? Porque Ele quer atazanar a nossa vida ainda mais? Não. Para que nós possamos acabar a obra. E olha que muitas vezes essa obra inacabada dorme ao nosso lado na cama. Está sobre o mesmo teto em nosso lar. Está no nosso ambiente profissional. Está aqui mesmo, dentro do centro espírita. Para quê? Para nos incomodar ainda mais? Não. Para que nós possamos acabar a obra. Kardec nos ensina, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que as provas têm por fim exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Ele está nos dizendo aqui que o bem ou o mal sofrer são determinantes nesse processo. Porque nós só vamos aproveitar alguma coisa se algo estiver acontecendo aqui dentro de nós. Como assim? Mudança. Mudança de pensamentos. Mudança de sentimentos. Mudança de atitudes. É o processo que falamos no início. O nosso processo da transformação moral. Não basta que nós venhamos aqui assistir uma palestra, tomar o passe, saímos daqui e não mudarmos os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Precisa haver essa transformação moral. Mas aqui, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar a essência do Consolador prometido. Os colaboradores do Cristo, que fazem parte da falange do Espírito Verdade, nos ensinam de forma racional, clara, direta e objetiva a justiça divina. Nesse capítulo, Kardec nos ensina a raciocinar. Aliás, ele já começou a nos ensinar a raciocinar lá em 18 de abril de 1857, quando do lançamento do Livro dos Espíritos. Qual é a primeira questão do Livro dos Espíritos? Que é Deus? Não é quem é Deus, é que é Deus. E qual é a resposta dos Espíritos? Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Mas essa é a primeira questão. Se você continuar lendo, vai ver que Deus é único, é imutável, é imaterial, é incorpóreo. Mas principalmente, vai ver que Deus é soberanamente justo e bom. E aí no item 3 desse capítulo 5, Kardec começa a nos ensinar a pensar. Ele começa dizendo: se Deus é soberanamente justo e bom, e eu estou sofrendo, a causa desse sofrimento há que ser justa. Senão ele não seria Deus, e nem soberanamente justo e bom. Mas ele continua. Se Deus é soberanamente justo e bom, e eu estou sofrendo, a causa desse sofrimento há que ser justa. E se eu não a encontro nesta vida, eu vou encontrar numa vida precedente. Aqui está a essência do Consolador prometido. É uma fé que não é cega. É uma fé raciocinada. Não é o simples confiar de uma criança. Você confia porque tem uma base. Você não sabe a razão exata daquele sofrimento, mas sabe que há uma razão. Sabe que existe uma lei divina, que existem múltiplas existências e que elas são solidárias. Aqui está a essência, a verdadeira essência do Consolador prometido.
Mas nesse capítulo 5, o Espírito Lacordaire nos traz uma mensagem muito importante sobre o bem e o mal sofrer. Eu trouxe um recorte aqui para nós. Ele começa dizendo: quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque o reino dos céus lhes pertence, não falava de forma geral aos que sofrem, visto que sofrem todos que estão sobre a terra, quer ocupem tronos, quer estejam sobre a palha. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Ele já nos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos, não é mesmo? Deus não nos dá um fardo maior do que podemos carregar, não é isso? Mas ele não deixa a gente só. O que ele disse também? Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou brando e humilde de coração. E o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Vocês já pararam para pensar o que Jesus quis dizer com o jugo? Qual o sentido dessa palavra? Jugo, aquela peça de madeira que é colocada sobre o asno para direcionar o asno? Também. Mas no tempo do Cristo, o jugo era a interpretação da lei. Os rabinos tinham discussões homéricas no Sinédrio, discutindo cada um a sua interpretação da lei. Para uns tinham 40 itens, para outros 67, para outros 32. Cada um tinha a sua interpretação da lei. Qual seria a interpretação da lei de Jesus? Está no Evangelho. Quando o doutor da lei pergunta a Jesus, Senhor, qual é o maior mandamento da lei? Qual foi a resposta de Jesus? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Eis aqui o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, que é semelhante a esse, amar ao próximo como a ti mesmo. E arremata. Aqui está toda a lei e os profetas. Essa é a interpretação da lei de Jesus. Tem 2 itens. Amar a Deus e amar o próximo. Ele complementa. Fazei aos outros aquilo que gostaria que os outros fizessem para com os outros. Essa é a regra áurea. Mas a interpretação da lei de Jesus tem 2 itens. Amar a Deus e amar o próximo. Isso é muito importante. Mas não devemos crer que todo sofrimento por que se passa nessa vida tenha por motivo uma falta cometida nesta ou numa encarnação anterior. Frequentemente, os espíritos solicitam essas provas, com o objetivo de acelerar o seu adiantamento, de purificar mais rapidamente a sua alma. Todos nós que estamos aqui, participamos do nosso projeto reencarnatório. Não tem nenhum espírito infantil aqui. Somos todos espíritos milenares. Já tivemos inúmeras reencarnações. Já cometemos todos os tipos de desmando. Já nos desviamos muitas vezes das leis de Deus. Mas hoje nós somos a melhor versão de nós mesmos. Todos nós que estamos aqui desejamos melhorar. Temos um desejo enorme de melhorar, senão não estaríamos aqui. Quando nós falamos que todos nós aqui participamos do nosso projeto reencarnatório, quando nós desencarnamos, passado aquele momento de perturbação mais ou menos longo, segundo o teu estado evolutivo, segundo o apego à matéria, nós despertamos. E quando nós despertamos, segundo a minha esposa, passa tudo na tua frente. A tua última encarnação passa tudo que nem uma televisãozinha na tua frente. Aí você vai ver os erros que você cometeu, até mesmo as atrocidades que você fez. E aí você tem um desejo de reparar. E aí você começa a trabalhar, a se preparar no plano espiritual. E isso demanda tempo, 20, 30, 40 anos, para você encarnar. E aqui, mais uma vez, essa falange, liderada pelo nosso anjo do guardião, vem em nosso auxílio, para nos ajudar a fazer esse projeto.
Porque nós queremos tudo. Aí eles, não, meu irmão, calma, você não consegue, isso aqui ainda não dá, espera para uma próxima, tal. Mas muitas vezes eles veem o nosso esforço, a nossa dedicação, e acreditam mesmo que nós vamos conseguir, e avalizam a nossa encarnação. E aí nós chegamos aqui, esquecemos e nos revoltamos contra Deus. Na literatura espírita nós temos exemplos fantásticos a respeito disso. Na obra Missionários da Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditada por André Luiz, a terceira obra da coleção A Vida no Mundo Espiritual, André Luiz se encontra no plano espiritual junto com o benfeitor Alexandre. Em algum momento, Alexandre convida André Luiz para conhecer o departamento de planejamento reencarnatório. E aí ele se aproxima do prédio, André Luiz nota um entra e sai de espíritos, todos eles com um rolinho embaixo do braço. E aí Alexandre percebe, pelo pensamento, a sua dúvida e esclarece. Todos esses irmãos aí estão prestes a reencarnar. E esses rolinhos são os seus projetos reencarnatórios. E aí os dois entram no prédio, Alexandre começa a apresentar os trabalhadores, as áreas que fazem parte desse departamento, e no final eles estão na sala onde são feitos os acertos finais desse projeto reencarnatório. E ali, Alexandre instruindo, eis que se aproxima uma jovem senhora. Alexandre então apresenta essa jovem a André Luiz e diz, essa irmã aqui está reencarnando em breve. Está aqui, inclusive, fazendo os últimos acertos do seu projeto reencarnatório. E aí a irmã pede a palavra e diz, realmente eu gostaria de fazer uma alteração aqui no projeto reencarnatório. Aí Alexandre diz, mas de que se trata isso? Eu gostaria de acrescentar aqui um problema na tireoide. Porque na encarnação passada eu sofri muito com a sensualidade. Vocês compreenderam? Uma jovem pedindo para acrescentar um problema na tireoide para que ela não fique tão formosa. Mas isso tem problemas mais sérios. Na obra Memórias de um Suicida, psicografia de Ivone do Amaral Pereira, ditada pelo espírito Camilo Botelho, que na realidade nós sabemos que é o grande escritor português Camilo Castelo Branco, ele cometera suicídio e se encontrava lá no Vale dos Suicidas. Ele com mais 9 companheiros numa daquelas cavernas. Aí chega um momento, passa a legião dos servos de Maria, recolhem todos eles e levam para o Hospital Maria de Nazaré. Lá eles passam anos no refazimento e quando eles recebem alta, vão para o esclarecimento. E aí um desses irmãos não consegue mais evoluir no plano espiritual. Não consegue mais se adiantar. E necessita de uma encarnação compulsória. Com o objetivo de refazer o seu corpo espiritual. E aí esse irmão pede para encarnar sem as mãos. Porque na encarnação anterior, ele havia esganado a mulher com as próprias mãos. E agora pedia para vir sem as mãos, para que elas não fossem mais motivo da sua perda. Então, meus irmãos, nós pedimos, todos nós. Chega aqui, nós esquecemos. Os coordenadores das falanges espirituais, aqui nas plagas brasileiras, nos dizem que a grande maioria de nós que caminha aqui, envergado sobre o peso da carne, está incorrendo nos mesmos erros nas últimas 5 encarnações. Então, nós desencarnamos, despertamos, pedimos, chega aqui, esquecemos, dizemos tudo errado de novo, voltamos para lá. 5, as últimas, eles estão sendo queridos para dizer que são as 5 últimas. Então, quanto tempo nós vamos ficar adiando esse processo? Então, aqui, concluindo, nós deduzimos que toda expiação serve como prova, mas nem toda prova é uma expiação. Mas aprendemos também que pelos sofrimentos e as vicissitudes da vida corpórea, nós podemos julgar das faltas cometidas no passado, até mesmo das imperfeições que deram origem a elas. Por isso a importância do estudo, meus irmãos.
Não é no sentido do intelectual, é no sentido de nos preservar, de conhecer essa lei natural que rege o relacionamento do mundo físico com o mundo espiritual. Porque nós vivemos isso 24 horas por dia. Quando você dorme, o teu corpo descansa. A emancipação da alma. Você vai para o plano espiritual. Então a importância de conhecer os princípios básicos da nossa doutrina. Deus, pluralidade das existências, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, lei de causa e efeito, lei de evolução espiritual. Isso tudo nos propicia essa nossa transformação moral. Esse grande processo para que possamos, todos nós, nos transformar em seres humanos do bem. Esse é o objetivo. Mas aí, Allan Kardec, na obra O Céu e o Inferno, no capítulo 7, nos apresenta o Código Penal da Vida Futura. Ele começa dizendo: o Espiritismo não vem formular um código de fantasia. A sua lei, no que diz respeito ao futuro da alma, foi deduzida através da observação dos fatos. Ou seja, não é uma teoria preconcebida. Kardec entrevistou centenas, milhares de espíritos. Tudo sob a coordenação da falange do Espírito de Verdade. Quem é essa falange do Espírito de Verdade que tanto fala? Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, João Evangelista, Paulo o Apóstolo. Está tudo lá no Prolegômenos do Livro dos Espíritos. Tem a mensagem do Espírito de Verdade e todos eles assinam lá. Todos eles falam em nome de Jesus. Toda essa equipe são os colaboradores do Cristo. Então isso é relevante. Mas, nesse Código Penal da Vida Futura, tem 33 artigos que nos ensinam que todas as vezes que nós desrespeitamos as leis de Deus, nós sofremos. E olha que os colaboradores do Cristo já tinham nos ensinado isso, lá na questão 614 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta: que se deve entender por leis naturais? A resposta dos Espíritos: as leis naturais são as leis de Deus, as únicas capazes de nos conduzir no caminho do bem, porque elas nos dizem o que nós podemos e o que não podemos fazer. E nós só sofremos quando nos afastamos dela. Aqui, eles estão trazendo um ensinamento importantíssimo para nós. Eles estão nos dizendo que todos os nossos sofrimentos, as nossas angústias, as nossas aflições, possuem diversas roupagens, diversas formas, mas na essência ela é uma só: o nosso afastamento de Deus. Como assim, Toninho? Todas as vezes que eu desrespeito a lei de Deus, eu estou me afastando de Deus. Simples assim. Mas esse Código Penal tem revelações importantíssimas. Trouxemos algumas aqui para nossa reflexão. Não tem tempo hábil para todos, mas nós começamos com o artigo 3º, que para nós é a base de todo esse código. Porque ele começa dizendo assim: não há uma imperfeição da alma que não importe em funestas e inevitáveis consequências, como não há uma qualidade boa que não seja fonte de um gozo. O que ele está dizendo com isso? Olha lá, vou repetir, hein? Não há uma imperfeição da alma que não importe em funestas e inevitáveis consequências, como não há uma qualidade boa que não seja fonte de um gozo. Você planta, colhe aquilo que você planta. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Se você plantar amor, você vai colher amor. Se você plantar ódio, você vai colher ódio. Não tem como plantar espinho e colher moranguinho cheiroso. Não tem como. Se plantou espinho, vai colher espinho.
princípio base da doutrina espírita, lei de causa e efeito. Está aqui, inserido. Separamos também o artigo 11º, que tem tudo a ver com o nosso tema. Porque ele diz assim: a expiação varia segundo a natureza ou a gravidade da falta, podendo, portanto, uma mesma falta determinar variadas expiações, conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes em que ela foi cometida. O que ele está dizendo aqui para nós? Que quem determina a gravidade da expiação são as escolhas da circunstância e da frequência que nós cometemos a falta. Nós somos os nossos próprios algozes. É isso que eles estão dizendo. Separamos também o artigo 16º, porque esse é a síntese desse código. Aqui tem a síntese e também traz um ensinamento muito importante sobre o perdão. Ele começa dizendo assim: o arrependimento, embora seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Então, arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as condições necessárias para se apagar os traços de uma falta e as suas consequências. O arrependimento alivia os travos da expiação, mas só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça e não uma anulação. Olha o ensinamento que os Espíritos estão trazendo para nós. Que o fato de você perdoar alguém não quer dizer que esse alguém esteja quites com a justiça divina. Então nós temos a obrigação de perdoar para o nosso próprio bem. Porque o acerto de contas é com a justiça divina. E por que nós temos a obrigação de perdoar? Porque nós temos a obrigação de preservar a nossa saúde. E a mágoa e o ressentimento adoecem o espírito. Por consequência, o corpo físico. Fantástico isso, né? No arrependimento, há uma mudança de mentalidade. Arrependimento não é tempo de lamentação. É tempo de mudança de pensamentos, de sentimentos, de atitudes. Eu entendi que eu errei, não quero mais errar. Arrependimento sem mudança de mentalidade equivale a persistir incansavelmente no erro. É o que os benfeitores estão dizendo, que estamos as últimas 5 encarnações persistindo no mesmo erro. Se nós não tivermos essa mudança, essa transformação, não vai surtir efeito. Precisamos reconsiderar as nossas faltas. Uma expressiva atmosfera de reflexão que possa nos impulsionar a corrigir esses erros, a reparar os danos causados aos semelhantes. É o tempo que a nossa consciência desperta para os verdadeiros propósitos de corrigir os nossos erros, de nos transformar, de buscar essa nossa autoiluminação. Mas encontramos dificuldades, né? Na esfera humana, estamos aqui falando onde tem pessoas que conhecem muito a justiça. Na esfera humana, os conceitos de justiça são sempre relativizados quando dirigido aos outros. Porém, quando dirigindo a nós, é sempre absoluto. Em outras palavras, acarretar sofrimento alheio é permitido dentro de certo relativismo. Agora, quando o alvo do sofrimento somos nós, é injustiça. Isso nós costumamos ver no meio espírita. Quando dirigimos palavras grosseiras, às vezes até ofensivas, a um irmão, e ele fica magoado e dizemos que ele é melindroso. Agora, quando é dirigido para nós, é ignorância. O que o profeta João Batista, o precursor, pregava no deserto, denomina-se metanoia.
Uma palavra grega, presente nos textos antigos, que significa mudança de mentalidade. Mas esse vocábulo não se restringe ao arrependimento, visto que não basta mudar a mentalidade sem o cuidado de reparar o mal cometido. Toda ação engendrada por mal acarreta consequências para nós e para aqueles que vivem ao nosso lado. E a etapa que sucede a essa reparação dos erros é a expiação. Expiação. É salutar e educativo que ocupemos, pela lei divina, o lugar dos outros. Se colocar na posição de alguém que foi por nós ferido, é saber o que o outro sofreu. É aprender o que a nossa ação causou na vida daquele irmão. Expiação é troca de papéis. Concluindo. Toda vez que você comete um erro e fere alguém, há 3 elementos que aprendemos. Arrependimento, eu vou mudar a ordem aqui, tá? Arrependimento, reparação e expiação. Olha, eu vou dizer para vocês que eu estou muito arrependido. Olha, eu estou muito arrependido. Sim, e daí, Toninho? Não, eu já estou reparando. Estou trabalhando lá no lado dos idosos. Estou voltando agora para o atendimento espiritual na Casa Espírita. Estou trabalhando. Estou tentando reparar. Sim, e daí, Toninho? A expiação. Falta a expiação. O que é expiação? Assumir o lugar do outro. A justiça divina tem um mecanismo que a justiça dos homens não tem. Porque geralmente elas nos colocam no mesmo campo de batalha, com as mesmas pessoas, na situação inversa. Aquele que feriu vai ser ferido. Não é olho por olho, dente por dente. Aquele que humilhou vai ser humilhado. Aquele que caluniou vai ser caluniado. Aquele que destruiu a reputação alheia vai ter a sua reputação destruída. Sim, e qual é a proposta da doutrina espírita nesse processo da nossa transformação moral? Começamos. Todos nós já começamos. Me lembro quando cheguei na Casa Espírita, uns 15, 20 anos atrás, só se falava em reforma íntima. O cara ia fazer uma prece e era reforma íntima. Todo mundo falava em reforma íntima. Esse é o processo. Começa com a reforma íntima. Depois vem o autoconhecimento. Pelo autoconhecimento, nos possibilita nós identificarmos as nossas imperfeições. Para que aí sim nós possamos corrigir, educá-las, orientá-las, porque a doutrina espírita não vem destruir nada. Ela vem educar, ela vem orientar. Mas também, através do autoconhecimento, nós temos a possibilidade de conhecer as potências da nossa alma. Nós somos seres divinos. Temos o DNA divino. Se nós tivéssemos a oportunidade de ir no laboratório, no plano espiritual, fazer o nosso teste de DNA, nós vamos constatar que somos filhos de Deus, que somos irmãos de Jesus e que somos todos irmãos, apesar de que a gente não admite. E quando nós falamos nessas potências da alma, não podemos deixar de lembrar de Leon Denis. Leon Denis, na terceira parte da sua obra, Leon Denis é um grande poeta do Espiritismo. Na terceira parte da sua obra, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele aborda as potências da alma. Aí ele fala da vontade, do pensamento, da consciência, do sentido íntimo, do livre-arbítrio, fala do amor e fala da dor. Quando ele fala da vontade, que ele traz como a primeira das potências da alma, ele diz, em toda a alma, 2 esferas, ou melhor, 2 centros de ação. Um deles, circunscrito ao outro, manifesta as nossas paixões, as nossas fraquezas.
Enquanto for esse centro a comandar as nossas ações, nós teremos uma vida infeliz. Mas há outro, interno, profundo. É ao mesmo tempo a sede da consciência, a fonte da espiritualidade, o templo de Deus em nós. Quando for esse centro a comandar as nossas ações, nós teremos uma vida de felicidade. Teremos acesso a essas potências divinas. Então, meus irmãos, cabe a cada um de nós. Estudávamos hoje à tarde sobre isso. O que nós podemos fazer para mudar a situação? Comecemos por nós mesmos. Queremos mudar o mundo? Vamos começar por nós. Vamos fazer a nossa parte. Essa é a proposta. Como vimos no início da nossa palestra, os colaboradores do Cristo estão aqui a nos auxiliar. Aqui estão presentes hoje aqui, nos auxiliando, fazendo com que essa energia flua aqui sobre todos nós. Mas temos também o nosso anjo da guarda, os anjos guardiões da nossa família, espíritos amigos a nos auxiliar. E foram eles que avalizaram essa nossa encarnação. E quando nós fomos encarnar, nós prometemos que nós iríamos acertar o passo. Que nós não iríamos mais nos deixar levar pela carne. Que nós, meus irmãos, não façamos mais esses que nos amam derramarem lágrimas por nossa causa. Que Deus, nosso Pai, abençoe a cada um de nós. Obrigado.